Olá! Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa força poderosa descrita num texto milenar, a sabedoria. De acordo com a fonte, ela é a arquiteta capaz de construir, literalmente, tudo na nossa vida, sabe? Desde as finanças até os relacionamentos. É uma força que muita gente não entende direito, mas que se apresenta como a solução para tudo. E vamos começar com uma pergunta bem direta, que está no centro da nossa análise. Se o Criador do Universo usou a sabedoria como a arquiteta principal para tudo, para definir o limite dos mares, o tamanho das montanhas, por que é que as pessoas, tantas vezes, tentam construir a própria vida sem ela? É uma reflexão e tanto, né? E essa pergunta já nos leva direto para o primeiro ponto. O que acontece quando a gente ignora essa força? Bom, o resultado, na maioria das vezes, é uma vida meio sem rumo, guiada por impulsos que nem sempre dão os melhores resultados. Para pensar um pouquinho. Quantas decisões são tomadas no calor do momento? Aquela explosão de raiva, uma onda de medo, um pico de ansiedade. O texto que a gente está analisando aponta que esses impulsos, por mais que sejam humanos, muitas vezes nos fazem plantar sementes que lá na frente vão dar frutos bem negativos. E aqui vem uma questão fundamental. Se a gente já sabe o resultado provável de certas coisas, tipo mentir, enganar ou agir por impulso, por que as pessoas continuam fazendo? Por que agir contra o próprio interesse? A resposta, segundo a fonte, está num texto antigo que quase todo mundo interpreta errado. Então vamos lá. Vamos para a chave desse mistério todo. Ela está num dos livros mais lidos da história e numa passagem que, olha, a maioria das pessoas entende de um jeito completamente equivocado. Esse versículo aqui é super conhecido, né? Muita gente cita, decora e acha que sabe quem está falando. Mas a pergunta que vai mudar toda a nossa perspectiva é a seguinte: Quem é esse eu nessa frase? A resposta que vem na cabeça da maioria das pessoas, na verdade, está incorreta. E é justamente esse erro que nos impede de acessar o verdadeiro poder que está por trás do texto. Pois é, a fonte que a gente analisa hoje deixa bem claro. Não é Deus quem está falando diretamente aqui. É um erro clássico de interpretação de texto, de pegar um versículo solto sem entender o contexto do capítulo inteiro. E o ponto crucial é este: o capítulo 8 de Provérbios inteiro é narrado pela sabedoria em primeira pessoa. Ela se apresenta, diz quem é, o que faz, o que ela oferece. Logo no comecinho, ela fala: eu, a sabedoria, moro com a prudência. É como se fosse uma carta da própria sabedoria para a humanidade. Mas ok, antes de a gente continuar a explorar o que mais a sabedoria tem a dizer, é super importante a gente definir o que ela realmente é. E a fonte que estamos usando estabelece uma hierarquia bem clara, com 3 níveis que levam até ela. Olha só que estrutura interessante. No primeiro nível está o conhecimento. É informação pura, aquilo que a gente lê, vê, ouve. Depois sobe um degrau e vem o entendimento, que é o conhecimento mais a experiência. Por exemplo, saber que fogo queima é conhecimento. Colocar a mão no fogo e sentir a dor, isso é entendimento. E lá no topo está a sabedoria, que nada mais é do que a prática constante desse entendimento. Com essa definição bem clara na cabeça, vamos voltar para a mensagem da sabedoria lá em Provérbios 8 e descobrir o verdadeiro poder e a identidade dela. E aqui a revelação fica ainda mais profunda. A sabedoria afirma que estava lá, na criação do mundo. E não como uma espectadora, não, mas como a arquiteta de Deus, ajudando a desenhar os fundamentos da terra. Isso muda completamente a nossa percepção da importância dela. E a sabedoria continua a sua apresentação, listando o que ela oferece. E perceba, não é só riqueza que o trabalho duro por si só pode gerar, mas é riqueza e honra, bens que duram, justiça. A fonte destaca que essa combinação de prosperidade com respeito e admiração só é possível através da sabedoria. Então, para a gente resumir, o que ela promete é transformador. Encontrar a sabedoria significa encontrar vida, favor divino, riquezas com honra, justiça e um norte. Ela promete literalmente encher os cofres de quem a ama. É tipo um pacote completo para uma vida bem-sucedida. Bom, diante de uma promessa tão grandiosa, a pergunta que não quer calar é: qual é o preço? O que a gente precisa dar em troca de tudo isso? E aqui está o pulo do gato. O texto deixa claro que a moeda de troca não é financeira. O custo da sabedoria é o nosso bem mais precioso, o nosso tempo. E, na verdade, a questão não é falta de tempo, e sim falta de prioridade. É sobre onde a gente escolhe colocar o nosso foco, dia após dia.
Esse slide aqui ilustra de um jeito brilhante o que está em jogo. A escolha é bem clara e as consequências são extremas. Dá uma olhada. De um lado, o caminho da busca pela sabedoria leva à vida, favor, riqueza, honra. Do outro, o caminho de quem a rejeita leva a uma alma arruinada e, como o texto afirma de forma bem chocante, a um amor pela morte, que se manifesta em atitudes autodestrutivas. E isso tudo nos leva à conclusão que, na verdade, não é bem um final, mas sim um convite para uma decisão pessoal que pode transformar tudo. Encontrar a sabedoria não é um evento único, sabe? Não é algo que acontece da noite para o dia. O texto descreve essa busca como uma vigília diária, como se fosse ficar de guarda em alerta máximo nos portões dela. É um esforço constante, deliberado, esperando a hora em que a porta vai se abrir. E assim, a análise termina com a mesma questão que a fonte nos deixa. Não se trata de ter tempo, mas de fazer tempo. É uma troca, um investimento. A questão final é: qual o valor que cada um de nós coloca naquilo que promete resolver, guiar e construir a melhor versão de uma vida? A decisão, como sempre, é individual.